E aí, o grupo Volkswagen vem ou não vem para a Fórmula 1 através das suas marcas Porsche e Audi? Este é o assunto de mais um vídeo sobre Fórmula 1 aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Deixa o like já se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aquela coisa toda e não perca nada. As marcas da Fórmula 1 e do grupo Volkswagen têm há muito tempo relacionamentos intermitentes. Além das incursões da Porsche nos anos 60, 80 e 90, o primeiro com seu próprio carro vitorioso, o segundo como fornecedor de motores contratado para a equipe dominante da McLaren, e o terceiro, uma aventura desastrosa com a Arrows. A diversa montadora alemã também estava cotada para entrar em 2014 sob a marca VW ou Audi. De fato, gerentes técnicos de alto escalão teriam participado de sessões do grupo de trabalho de motores antes da introdução das atuais unidades de potência híbridas da Fórmula 1, mas o então presidente Ferdinand Piëch teria arruinado os planos sobre as estruturas de receita e governança do esporte, juntamente com sua intensa antipatia pessoal pelos modos do czar da Fórmula 1, o Bernie Ecclestone. A Porsche Motorsport, no entanto, construiu um motor conceitual para os regulamentos da Fórmula 1 durante o período de avaliação e, em seguida, aplicou com sucesso as lições aprendidas no Campeonato Mundial de Endurance, vencendo 3 clássicos de cada 24 horas de Le Mans e títulos de piloto e fabricante com uma unidade de potência híbrida V4, projetada pelo ex-engenheiro de motores Cosworth F1, o Alex Hitzinger. O chefe da equipe era o atual chefe de equipe da McLaren, o Andrea Seid. No entanto, Piëch se aposentou no início de 2015 e logo depois o conselho da Volkswagen apresentou novamente um projeto de Fórmula 1 com o ex-chefe da equipe Ferrari, o Stefano Domenicali, encarregado de supervisionar o projeto. Os planos estavam bem avançados e dentro de 7 dias de serem formalizados quando o famoso escândalo Dieselgate entrou em erupção, interrompendo uma parceria ou até mesmo a compra de pelo menos uma equipe com a Red Bull e a Toro Rosso no topo da lista de compras da Volkswagen. Com o projeto encerrado, Domenicali foi transferido para liderar a Lamborghini, uma subsidiária da Audi, de onde foi recrutado pela Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, como CEO. Várias fontes estão convencidas de que a maior prioridade definida por seus pagadores da Liberty era atrair uma empresa do grupo Volkswagen para a Fórmula 1, de preferência como uma equipe, mas o fornecedor de motores seria um bom prêmio de consolação. Não esqueça que o CEO da Renault, o Luca De Meo, e o chefe da equipe da Williams, Jos Capito, ocuparam posições de liderança na SIT e na VW, respectivamente, o primeiro trazendo o pessoal de alto escalão com ele para a empresa francesa, enquanto o último foi o vencedor do WRC Motorsport da marca. Então já existem vários pontos de contato. E o esforço da Fórmula 1 para atrair o grupo Volkswagen. Uma vez no cargo, Domenicali perdeu pouco tempo em convocar ex-colegas e, em julho de 2021, Marcus Duesman e Oliver Blume, respectivamente CEOs da Audi e da Porsche, participaram de uma cúpula de motores da Fórmula 1 convocada pela FIA F1 durante o Grande Prêmio da Áustria. A data prevista para a nova fórmula do motor foi adiada em um ano, para 2026, para acomodar potenciais recém-chegados que, de outra forma, poderiam ter sido adiados por prazos mais curtos. Outras reuniões foram realizadas durante os fins de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e da Itália, com representantes de ambas as marcas presentes e participando ativamente, significando alguma intenção séria. Durante essa conversa, a delegação da Volkswagen instituiu que a Fórmula 1 abandonasse seus sistemas de recuperação de energia de exaustão MGUH, horrivelmente caros e complexos, se comprometesse com combustíveis totalmente sustentáveis e impunha limites orçamentários para motores como precursor de novas negociações. Apesar de alguma oposição inicial à retirada do MGUH, principalmente da Mercedes, um acordo unânime em todos os pontos foi alcançado em Monza, preparando o terreno para as marcas Volkswagen apresentarem planos para seus conselhos. Simultaneamente surgiram rumores de que a Audi havia chegado a um acordo em princípio para adquirir a McLaren, mas estes se mostraram prematuros.
Houve, no entanto, conversações preliminares e estas estariam em andamento. No entanto, os 4 anéis estavam e ainda estão em negociações com pelo menos uma outra equipe, que inclui a Sauber, com a qual tem contratos de consultoria e engenharia de longa data, cujo acordo de marca e pintura Alfa Romeo expira no final de 2024. A Williams é outro alvo em potencial, sujeito, é claro, ao conselho da Audi a aprovar uma entrada, o que está longe de ser um dado. Ainda assim, em 14 de dezembro, antes da última reunião do ano do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA de 2021 e da última de Jean Todt como presidente, Duesman, ex-líder do trem de força da BMW F1, enviou uma carta à FIA F1 afirmando, abre aspas, enquanto nos preparamos para uma decisão do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão do grupo Volkswagen, esperamos a confirmação de que WMSC aprovou o Acordo de Monza, fecha aspas. A carta, originalmente revelada, continuou, abre aspas, a Audi continua comprometida com este processo e estamos ansiosos para trabalhar com você e sua equipe para concluir este importante processo e confirmar nossa entrada na Fórmula 1 no início de 2022. E que tal a Porsche fechar um acordo com a Red Bull? Embora a Porsche esteja mais cautelosa com seus planos, várias fontes informam que as discussões foram realizadas com a Red Bull, que recentemente estabeleceu uma divisão de powertrain, inicialmente com o objetivo de construir e atender às unidades de potência da Honda F1, que adquiriram a propriedade intelectual quando a empresa saiu no final de 2021. Uma das opções é formar uma joint venture com a Red Bull, gerenciando e financiando o projeto, e a Porsche fornecendo powertrains. Traduzindo aqui para você, joint venture seria uma união com risco. Ela de fato refere-se a um tipo de associação em que duas entidades se juntam para tirar proveito de alguma atividade por um tempo limitado, sem que cada uma delas perca a identidade própria. Já o termo que você ouviu aí, powertrain, seria trem de força, que é um sistema de peças mecânicas em um veículo que primeiro produz energia, depois a converte para impulsioná-la, fazendo o veículo, ou no caso o carro de Fórmula 1, se mover. Tal acordo, então, o Joint Venture concederia à empresa de bebidas energéticas um prestigioso parceiro automotivo, enquanto a Porsche teria acesso às habilidades de Adrian Newey, o cérebro de design da Fórmula 1, mais bem sucedido da história da Fórmula 1, né? E a equipe de engenharia estelar de Milton Keynes. O que tem para não gostar? Afinal, Adrian Newey é realmente um mago da engenharia. A equipe irmã AlphaTauri seria o destinatário secundário dos powertrains, com Williams, cujo CEO diretor de equipe, o Capito, poderia alavancar seus laços de longa data com ambas as partes. Seu primeiro trabalho no automobilismo foi com a Porsche, enquanto o projeto VW, o Polo WEC, patrocinado pela Red Bull para garantir um fornecimento terciário de powertrains, a menos que a equipe britânica vá com a Audi de alguma forma. Tal arranjo marcaria todas as caixas, incluindo o requisito regulatório de fornecer equipes de clientes se necessário, enquanto permitiria que a Porsche ganhasse experiência e dados de 6 carros, ao contrário da Honda, que começou a vencer apenas quando começou a fornecer motores para várias equipes. Espera-se uma decisão da Porsche em março, com o principal ponto de discussão sendo se a Porsche insiste em construir unidades de potência na Alemanha, ou está disposta a se mudar para as instalações da Red Bull Powertrain em Milton Keynes, que não fabricará mais motores Honda após um acordo ser concluído. Atingiu a fonte de unidades sem marca diretamente do Japão. Nesse interim, uma operação completa do motor Fórmula 1 fica vazio, aguardando um inquilino. Dos dois, o da Porsche é mais fácil de aprovar. Em 2020, eles renderam 4 bilhões de euros em vendas de 260 mil unidades, enquanto a Audi faturou 2,7 bilhões de euros em vendas de 1,1 milhão de unidades. Expresso de forma diferente, o retorno sobre as vendas da Porsche foi de 15,5%, 3 vezes o da Audi, tornando difícil para as diretorias principais recusarem o projeto da Porsche, principalmente porque 2 membros sêniores da família Porsche têm votos no Conselho de Supervisão e seu sobrenome está acima da porta. Acrescente que o Fundo Soberano do Catar detém 17% das ações da Volkswagen,
e o país está se preparando para um futuro na Fórmula 1, tendo sediado seu primeiro grande prêmio em 2021, e o projeto é quase formalmente aprovado no nível do Conselho enquanto está escrito. Portanto, a única questão restante parece ser uma joint venture 50-50 com a Red Bull ou apenas um contrato de fornecimento de motores. Uma vez que essa decisão é tomada, o resto se encaixaria. E como as marcas do grupo Volkswagen financiariam um programa de Fórmula 1? A palavra de Ingolstadt é que Deusmann foi informado de que qualquer projeto Audi F1 precisa ser autofinanciado. Isso pode ser alcançado por meio de uma equipe interna, desde que gere apoio comercial e substancial e ganhe anualmente mais de 70 milhões de dólares em prêmios em dinheiro. O teto orçamentário da Fórmula 1, as estruturas de receita revisadas e sua presença global devem tornar isso alcançável, desde que a equipe tenha um desempenho e fique em quinto ou superior, olha só. Os motores, no entanto, estariam no topo, daí a necessidade de limites de orçamento no motor. Todas as equipes de fornecedores de motores são a favor de alguma forma de custo e restrições de teste parecerem inevitáveis, com um valor de 100 milhões de dólares por ano por fornecedor sendo mencionado, embora detalhes mais sutis, como gastos incrementais para atender ao fornecimento de várias equipes, precisem ser debatidos, assim como concessões exatas para recém-chegados. Como uma parte, considere que em 2020, o último ano registrado, a Mercedes High Performance Powertrains, que é a divisão de motores da Fórmula 1, registrou um faturamento de cerca de 240 milhões de dólares, dos quais cerca de 70% foram diretamente atribuíveis às operações de motores da Fórmula 1. Portanto, com 170 milhões de dólares, com a McLaren se juntando à lista no ano passado. As condições do conselho da Audi de que qualquer entrada da Audi seja neutra em termos de receita explicaria as propostas da empresa para McLaren e Sauber, já que a Audi poderia adquirir uma equipe nesse interim e atualizar suas instalações para os padrões de trabalho sob as cláusulas de despesas de capital da Fórmula 1, que não são tão restritivos como os limites orçamentais, para estarmos então prontos para 2026 e então sermos autossuficientes. A Audi Sport tem uma operação de automobilismo completa em Neuburg, que é perto de Ingolstadt. As equipes que projetaram e produziram as unidades híbridas de bateria e volante vencedoras de Le Mans estão em grande parte no lugar, tendo mudado o foco para a Fórmula E e o Dakar. Ela adotou o último nome como Buggy e-tron, que fez sua estreia este ano causando medo na competição com algumas performances espetaculares e poderia ser prontamente mudado para o projeto Fórmula 1, olha só. E conforme descrito anteriormente, a partir de 2026, a recuperação de energia poderá ser via tração nas 4 rodas ou nas 2 rodas, com os estoques de energia, as baterias, sendo amplamente padronizados, embora a eletrônica seja gratuita. As extremidades inferiores de prescrição, bloco do motor, pistões, rasteres, virabrequins, etc. Esses fatores trabalham a favor da Audi, pois as marcas poderão compartilhar ou obter componentes comuns para o benefício de ambos os projetos, com a Porsche fornecendo experiência em ICE e também e-fuels, e a Audi os elementos híbridos, permitindo que eles se destaquem à frente na maior e mais visível série de automobilismo do mundo, que está ganhando enorme tração, principalmente devido à Netflix, que levou o esporte ao mainstream. Significativamente, o parceiro de combustível e lubrificação da Porsche e da Red Bull, o ExxonMobil, está atualmente colaborando no desenvolvimento do e-combustível, combustível sintético feito de hidrogênio e dióxido de carbono capturado. Eles planejam testar a segunda iteração de combustíveis de corrida em condições de competição. Os e-combustíveis podem alcançar uma redução nas emissões de gases de efeito estufa de 85%, quando combinados com os padrões atuais de combustível para veículos de passageiros ICE. Deu para entender já que a Audi e a Porsche, pela Volkswagen, querem entrar na Fórmula 1 para trazer as tecnologias já atuais e futuras, A questão realmente do que eles colocam nos seus carros. Não querem entrar para fazer algo que não vão poder aproveitar nos seus carros de passeio.
E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Porsche e a Audi se enfrentam. O aspecto frente a frente é peculiar ao grupo Volkswagen. Enquanto a maioria dos conglomerados multimarcas evita a concorrência interna, a VW incentiva ativamente a rivalidade entre marcas com base no fato de que a Audi, a Bentley, a Lamborghini e a Porsche competem em mercados abertos e devem estar preparados para se provar em concorrência aberta em benefício de todas as raças. Se essa filosofia muda um voto do conselho a favor da Audi, ainda não se sabe. Legal, né? De qualquer forma, a Domenicali está altamente confiante de que pelo menos uma marca Volkswagen se comprometerá, e outro fornecedor também é extremamente necessário. Após a saída da Honda, 3 fornecedores de motores permanecem para 2026: Ferrari, Mercedes e Renault. Se outra caminha, os fabricantes de automóveis têm o hábito de entrar e sair da Fórmula 1. O esporte ficaria reduzido a 2 fornecedores, nenhum dos quais desejando fornecer 5 equipes, ou para 5 equipes. As equipes que não trabalham estariam à sua mercê. Dito isso, os projetos do grupo Volkswagen ainda podem ser bloqueados pelos conselhos de trabalhadores todo-poderosos, que realizam sua AGM em fevereiro, e tem uma representação significativa no conselho. Segundo uma fonte, os conselhos ameaçaram bloquear quaisquer planos da Fórmula 1 e notificaram a apresentação de uma moção nesse sentido. O ponto de inflamação foram os comentários recentes do presidente do conselho do grupo Volkswagen, o Herbert Diess, de que até 30 mil trabalhadores poderiam ser demitidos devido à eletrificação. Portanto, os próximos 2 meses decidirão o cenário futuro da Fórmula 1. Se nenhuma das marcas Volkswagen entrar na Fórmula 1, o esporte ficará à mercê dos fornecedores de motores existentes, com pouca esperança de atrair outro fabricante para o redil. Afinal, se a Audi ou a Porsche se recusarem a entrar depois de todo esse tempo, esforço e envolvimento executivo, que chance existe de outro fabricante tomar uma decisão de última hora a tempo de 2026? Difícil, não é verdade? A Fórmula 1 precisa fazer isso. Tá aí um vídeo bem longo e se você chegou até aqui o final, 2 coisas. Você estava curioso para saber mais sobre este futuro casamento que está se desenhando e também você deve ter gostado, Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia para você, revelado tudo o que você precisava saber sobre a Porsche e a Audi entrando na Fórmula 1. As marcas do grupo Volkswagen, Porsche e Audi estão fortemente ligadas às entradas da Fórmula 1 nos últimos meses. Na primeira de suas colunas detalhadas, o Dieter Renken forneceu uma análise abrangente da situação para o site holandês Racing News 365, que é a fonte desta nossa matéria, cobrindo a jornada até agora e o que provavelmente acontecerá a seguir. Gostou? Se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, que tem vídeo todo dia, e em março aqui estaremos com a transmissão da Fórmula 1, transmitido de forma completa para você.